Hey! Vou te provar nesse vídeo que o Figma e Adobe pode morrer e nada vai mudar na sua vida se você ficar até o final desse vídeo. Eu vou te provar que nada vai mudar. Beleza? E antes da gente seguir, faz aquele velho favor para mim. Clica no botão curtir, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém. Provavelmente ainda tem pessoas preocupadas com essa história do Figma, da Adobe, o que vai acontecer. E nesse vídeo tudo vai cair por terra. Beleza? Esse vídeo aqui, a ideia é que eu conte um pouco sobre a minha experiência de quase 21 anos no mercado digital. Então, eu já passei por vários momentos, já usei várias ferramentas e eu não fico mais preocupado com isso, porque enquanto você está preocupado aí, o Figma que você usa aí, criou um food truck de sorvete e está distribuindo sorvete lá nos Estados Unidos, não está nem ligando para você. E aí, com toda essa história de ferramenta e tudo mais, eu tenho que te contar a verdade. Ferramenta vai e ferramenta vem. Vou te dar alguns exemplos durante esse tempo aqui. Quando eu iniciei lá em 2000, sei lá, em 98, 2000, alguma coisa, nós não tínhamos uma ferramenta para poder fazer os protótipos, ou seja, desenhar as telas, porque naquela época a gente não queria fazer protótipos e tudo mais, era simplesmente desenhar uma tela. E era simplesmente desenhar uma tela para um desenvolvedor olhar aquela tela e falar: eu consigo fazer isso aqui, dá para fazer essa tela desse jeito, dá para fazer essa tela de outro jeito. Enfim, tinha que tirar um campo, tinha que tirar um botão, mas dava para a gente seguir com o trabalho. E lá naquela época, por incrível que pareça, tá? Eu cheguei a usar o Fireworks, uma das ferramentas da Adobe aí, que morreu também, tá? Já cheguei a usar o Corel para fazer protótipo, já usei o PowerPoint para fazer protótipo. E aí, uma ferramenta que nunca saiu de moda, que eu uso até hoje, e eu já dei várias dicas aqui no meu canal, em live, falo para os meus alunos, que é sempre usar o velho e bom papel. E aí você combina papel e caneta, pronto, você consegue desenhar os seus protótipos e não tem ferramenta nenhuma aí para o meio. Perceba? E aí a ideia aqui é te falar o seguinte: pare de se preocupar com as ferramentas e mude a direção da sua preocupação com os conhecimentos básicos que você tem que ter. Por exemplo, se eu te perguntar aqui, qual a melhor tipografia para ser usada num aplicativo de clínicas, por exemplo? Quais são as melhores cores para a gente aplicar no aplicativo de educação? Qual é a melhor disposição do menu de navegação para um aplicativo de streaming? Provavelmente essas dúvidas, né, ou essas perguntas que eu te fiz aqui, você não tem a resposta certa. Por quê? De novo, você não está preocupado com os conceitos básicos do design, de tecnologia, de desenvolvimento de aplicativos. Você não está preocupado. Então, a dica que eu deixo agora para você aqui: comece a estudar os fundamentos. O que é uma cor? O que é uma tipografia? O que é um espaçamento? Qual que é a melhor disposição para um campo de busca dentro de uma interface para um determinado aplicativo? Como que eu vou dispor os elementos dentro de uma tela? É esse tipo de preocupação que você tem que ter. Não entre a negociação do Figma com a Adobe de 20 bilhões, que primeiro você não vai ganhar nada com isso. E aí, para simplesmente não falar: ah, Jeff, mas você fez vídeo, ou você vende um curso de Figma, ou oferece um curso de Figma,
faz posts de Figma. Por que agora você está falando isso? Tá? Porque simplesmente hoje né, eu com a minha experiência e com o tempo que eu me dediquei aos fundamentos, aos conhecimentos básicos, independente da ferramenta, pode vir qualquer ferramenta que eu vou simplesmente dominá-la em meses ali. Porque eu sei como escolher uma fonte, como escolher uma cor, como criar uma landing page, como criar um aplicativo, por onde eu começo, qual que é o processo certo. E eu tenho isso muito bem estabelecido comigo. Então, a ferramenta que surgir daqui para frente, né? Amanhã ou depois, ó, o Figma agora vai custar 10 mil reais. Beleza. Eu fiz um post aqui com 7 alternativas de ferramentas para caso isso aconteça com o Figma. Ou se não, eu vou esquecer todas essas ferramentas no primeiro momento e vou usar o meu velho caderninho aqui, ó, papel e caneta. Certo? Por quê? Eu sei como começar um projeto, eu sei pensar na solução daquele projeto. De repente, um cliente chega para mim e fala assim, Jeff, cria um aplicativo X para mim, e aí eu vou virar para ele e vou falar assim, ó, eu não posso fazer porque eu não sei o futuro do Figma, porque o Figma agora vai custar 10 mil reais, eu não tenho dinheiro para... Não! Eu tenho que simplesmente ouvir o meu cliente, entender qual que é a necessidade dele, fazer uma pesquisa sobre o nicho do meu cliente, identificar as falhas dentro de um processo, se for uma empresa, né? E tentar identificar falhas nesse processo para criar uma solução. Então, é com esse embasamento que eu vim trazer nesse vídeo para você. Parem de ficar preocupado com ferramenta. Certo? Porque, salvo engano, acho que foi em 2006 ou 2007, tá? O Dreamweaver, não sei se você já ouviu falar, o Dreamweaver, ele era uma ferramenta estilo no-code, que eu também falo muito, tipo Glide, o Bubble, já existia a ferramenta no-code há muitos anos, tá? Então não é uma novidade isso também, para você ver, né? E aí, o Dreamweaver era uma ferramenta muito fácil de você criar um site na época. Para quem não entendia nada de código ou não tinha tempo de estudar código, você ia lá, usava o Dreamweaver e criava o seu site ali em minutos, em horas, enfim. Né? Só que ele tinha um problema. O código que ele gerava por trás era muito sujo, tá? E aí ele foi muito criticado na época. E aí o que aconteceu com o Dreamweaver? Morreu também. Aí surgiram outras ferramentas, né? E aí a gente vai buscando essas ferramentas, vai entendendo os benefícios dessa ferramenta, tá? E vai aplicando no nosso dia a dia. Você tem que se adequar ao contexto do mercado. Você tem que se adequar ao contexto da necessidade do seu cliente. Não se adequar às ferramentas. Porque, como eu já falei aqui, elas vão, né, simplesmente desaparecem do dia para a noite, tá? Então, só para a gente poder fechar aqui também, quero trazer uma outra experiência que eu passei, que chegou um certo momento ali que a gente, acho que foi num projeto da Band Campinas, tá? A gente tinha que desenhar todo o layout do aplicativo e todo o layout do site deles novo. E aí, eu não tinha uma ferramenta para fazer um protótipo navegável. Então, eu tive que desenhar todo o protótipo no Photoshop. Do Photoshop, eu exportava todas as imagens e usava uma outra ferramenta chamada, eu acho que existe ainda, a InVision. E pela InVision eu fazia o protótipo navegável porque eu tinha que fazer uma apresentação para o cliente. Então perceba, eu fui juntando uma ou duas ferramentas pensando no que eu entregar de valor para o meu cliente. Não simplesmente eu dobrei e falei assim, eu só uso Photoshop e eu não vou mostrar para você como que funciona aqui. Eu tive que
entender a situação atual do projeto, onde eu tinha que fazer uma apresentação para a diretoria da Band. Então, eu tinha que fazer uma apresentação minimamente que ficasse entendível para as pessoas que não são técnicas. Então, eu usei 2 ferramentas para poder levar uma solução para o meu cliente, tá? Por fim, de novo, se preocupe com os fundamentos, porque os fundamentos, ninguém vai tirar isso de você. O conhecimento que você detém, ninguém tira de você. A ferramenta, amanhã ou depois, vai mudar. Isso é muito volátil. O conhecimento não. Por isso, né, que as pessoas falam para a gente ler livros, né, saber entender a parte teórica daquela questão. Por exemplo, que nem cor, né? Muita gente fala, vou criar uma paleta de cores e tal, mas por que ela está criando aquela paleta de cores? Que tipo de usuário vai usar aquele aplicativo para que eu tenha uma cor que seja próximo ou que faça com que aquelas pessoas entendam qual que é a proposta daquele projeto? E isso a gente está falando de cor. Tem espaçamento, tem grid, tem tipografia, tem espaço positivo, espaço negativo, enfim, tem uma série de fundamentos que você precisa buscar aí. E aí, disso aí, a hora que você aprende isso, ninguém tira de você. Beleza? Combinado? E aí, se você curtiu esse vídeo, já dá um like aqui, compartilhe com alguém. Alguém precisa ouvir o tio Jeff aqui. Beleza? E se inscreva no canal. E aí, coloca sugestões aqui também nos nossos comentários para a gente poder trazer mais vídeos nesse formato de bate-papo aqui com vocês. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Um beijo no velho coração.